Então, a doutrina espírita, trazendo-nos aqui a noção de reencarnação e de progresso espiritual, amplia, por assim dizer, o papel dos pais na educação desses espíritos que recebem temporariamente como seus filhos. Nós hoje vivemos numa sociedade que é uma sociedade materialista pela forma como se organiza, pela forma como define as suas prioridades, pela forma como decide até mesmo em que consiste a educação e em que concentrar a educação. E como bons materialistas, a nossa educação está centrada em ensinar os jovens e as crianças a fazerem coisas, a serem produtivos. E isto é um pensamento que está enraizado mesmo entre os religiosos. A educação está voltada para tornar a pessoa apta para produzir, ter competências que sejam valorizadas no mercado de trabalho, que lhe garantam a sua sobrevivência e a sua sustentação material. A pessoa ter uma carreira, ter um salário que lhe permita viver de uma forma confortável e que lhe permita alguma estabilidade, ou pelo menos conforto, ao longo da sua vida. E basta nós olharmos para os currículos das escolas que refletem isso, não é? A componente moral, a componente do autoconhecimento, a componente de lidarmos com as nossas próprias emoções, de aprendermos como lidar com os outros, aprendermos a ter um senso moral crítico, isso está praticamente ausente. Salvo raríssimas exceções, é algo que está ausente. Portanto, está tudo muito e principalmente voltado para adquirir conhecimento e adquirir domínio da tecnologia. Isto em si não tem nada de errado, mas é incompleto, porque atende apenas a uma dimensão do ser humano, que é a dimensão material. Ora, enquanto seres espirituais, à luz do espiritismo, nós sabemos que somos muito mais do que isso, que temos uma dimensão que é imortal e temos uma dimensão que atravessa várias existências. E, portanto, independentemente daquilo que seja as realizações que nós possamos fazer do ponto de vista material numa vida, existe um projeto mais alargado, que é um projeto do espírito imortal. E esse projeto tem apenas como limite ou como referência Deus. Portanto, à luz da lei de progresso, nós estamos a evoluir, estamos sujeitos a uma evolução que não é opcional, portanto, é uma imposição da lei divina, uma imposição das leis naturais. Nós temos que evoluir, temos que progredir, e temos que progredir não só do ponto de vista intelectual, que é um progresso que nós adquirimos através da nossa interação com a matéria e da solução dos problemas de ordem material, mas temos também que evoluir do ponto de vista moral. E a evolução moral adquire-se através do convívio com os outros, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações sociais, em nós entendermos qual é o nosso posicionamento na sociedade, como lidar com pessoas com determinadas características, com a diversidade de caracteres, de personalidades, de temperamentos, de interesses, e como conciliar tudo e criar relações harmoniosas, apesar de todas as diferenças. E, portanto, nós temos que evoluir nestas duas dimensões, dimensão intelectual e dimensão moral. E a dimensão moral basta olharmos para o mundo da forma como está hoje, é a dimensão em que nós estamos mais necessitados. Porque do ponto de vista intelectual e tecnológico, nós já fizemos grandes conquistas. Já exploramos o espaço, começamos a explorar agora outros planetas, os nossos conhecimentos da física dos infinitamente pequenos ampliam-se,
temos tecnologia que nos permite, inclusive, estarmos reunidos à distância e permite-nos começar a desmaterializar os nossos templos religiosos, entre outras vantagens que nos torna possível. Mas vivemos num mundo em que estamos com doenças da alma. Temos a doença da ansiedade, as doenças da depressão, temos taxas de suicídio como nunca antes vistas na história da humanidade e estamos permanentemente na iminência de conflitos, de guerras, e todos nós, basta olhar à nossa volta e percebemos o tipo de sistema económico em que estamos inseridos, que não é um sistema propriamente benevolente, é um sistema ainda muito competitivo, que favorece apenas alguns. E, portanto, nós estamos num mundo que, moralmente, ainda é bastante questionável e ainda deixa muito a desejar. Nós precisamos muito adquirir qualidades morais que nos permitam lidar com os desafios do dia-a-dia de uma forma harmoniosa e que nos permitam lidar com a diversidade que se acentua com o mundo de globalização em que vivemos, também de uma forma harmoniosa e de uma forma inclusiva. E, portanto, aqui os pais têm um papel fundamental. Têm um papel fundamental na formação moral dos seus filhos. Porque desenvolvimento moral, ao contrário do intelectual e do tecnológico, não é algo que se aprenda com um curso de alguns dias ou de alguns anos. Então nós vamos para as escolas, temos um curso, temos um professor que nos ensina matemática, temos um curso de informática, portanto, tudo o que são conhecimentos intelectuais, conhecimentos tecnológicos, nós adquirimos com relativa facilidade. Temos algumas aulas, estudamos alguns livros, hoje temos a oportunidade de fazer cursos online. Portanto, hoje qualquer pessoa com maior ou menor formação já começa a estar familiarizada com a tecnologia e começa a utilizar a tecnologia para impulsionar os seus negócios, as suas atividades, as suas relações. E, portanto, esse é um campo em que nós conseguimos, com alguma facilidade, digamos assim, embora tenha sempre que haver trabalho, progredir. E é um campo em que a escola quase que basta, é suficiente para promover esse desenvolvimento. Agora, no campo moral, a moralidade é algo que nós aprendemos na relação uns com os outros. Portanto, não basta nós sentarmos-nos a ler sobre princípios morais para nos tornarmos criaturas morais. Nós tornamos criaturas morais através do convívio, através da prática. Quando falamos de moralidade, quando falamos de amor, quando falamos de perdão, quando falamos de caridade, estamos a falar de virtudes práticas. E são virtudes que não são virtudes intelectuais. Têm a ver com o nosso sentimento, com a forma como nós sentimos, com a forma como nós lidamos com as nossas emoções. E, portanto, é um tipo de aprendizagem diferente. Requer, acima de tudo, exemplos práticos. Nós, para nos tornarmos criaturas morais, nós precisamos muito de conviver com alguém que nos sirva de exemplo. E não foi por outra razão que, para nos ensinar o amor, nós tivemos alguém que veio dar o exemplo, que é o nosso modelo e guia, Jesus. Jesus não veio enviar-nos tratados e cartas sobre a importância do amor. Ele veio amar. Veio dar o exemplo. Veio conviver connosco para nos deixar uma referência, para que nós conseguíssemos sentir o sabor e a textura do amor e da moralidade. E então esse é o papel dos pais.
de transmitir esse exemplo e essa experiência emocional aos seus filhos ou àqueles espíritos que lhes são emprestados temporariamente como filhos por Deus. Então este é o maior legado que os pais ou os progenitores podem, ou os educadores de uma forma geral, podemos ampliar assim também a nossa reflexão, podem deixar às suas crianças, aos seus filhos e às suas filhas. Porque essa também é a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é fazer homens e mulheres, seres humanos de bem. Não é criar grandes oradores, não é criar grandes intelectuais, não é criar grandes dirigentes espíritas ou grandes médiuns. É criar homens e mulheres de bem. Essa é a missão do Espiritismo, essa é a missão do cristianismo. O homem de bem é aquele que é benevolente, indulgente e que sabe perdoar as ofensas. Então o desafio da educação, o desafio dos pais, é serem capazes de demonstrar o que é benevolência no dia a dia, o que é indulgência no dia a dia e o que é o perdão das ofensas no dia a dia. E isso implica uma mudança de mentalidade e de atitude em relação ao seu papel para com os seus filhos e para com as suas filhas. Hoje nós vivemos num mundo muito acelerado, em que os pais, e bem, se preocupam com o colégio em que vão colocar os filhos. Se vão aprender inglês, se vão ter curso de informática, se vão viajar, conhecer outros países, para que escola é que vão, se fazem atividades desta ou daquela natureza, qual é o curso que vão tirar. E às vezes, no meio de todas estas preocupações, investem na sua própria condição financeira para poder suportar tudo isto e acabam, muitas vezes sem se aperceberem no momento, por sacrificar a sua disponibilidade e o exemplo que estão a dar aos seus filhos, que é um exemplo que o dão através da sua presença ou da sua ausência na relação com eles. Então, nós, pais, temos que entender que a melhor herança que nós podemos deixar aos nossos filhos é o tipo de relação que nós estabelecemos com eles. Como é que nós lidamos com eles no dia a dia? Como é que nós utilizamos o tempo que temos disponível para com eles? Que tipo de exemplos é que nós procuramos dar? Que tipo de hábitos é que nós estamos a exemplificar? Hábitos de conversação, hábitos de vocabulário, hábitos das atividades que nós desempenhamos quando estamos na presença deles. Portanto, tudo isso é extremamente importante. Porque o nosso comportamento é algo que eles absorvem como uma esponja e vão interiorizar tudo aquilo que nos observam fazer. O vocabulário que utilizamos, as palavras, as expressões, quando nós estamos aborrecidos, chateados, irritados, as nossas reações. E tudo isso eles vão interiorizar como sendo a forma certa de lidar com as situações. Se nós somos agressivos, se nós somos pacientes, se nós elevamos a voz, se nós conseguimos manter-nos calmos, ao que é que nós dedicamos o nosso tempo, como é que nós falamos com as pessoas, como é que nós falamos com eles quando fazem alguma coisa que nós não gostamos. E, portanto, isso obriga os pais a vigiarem o seu próprio comportamento, a sua própria conduta, a sua própria atitude quando estão no lar e quando estão no convívio com os seus filhos. Portanto, educar filhos é uma tarefa que, já dizia Aristóteles, que começa com a educação dos pais. Nós temos que nos educar para podermos ser bons educadores. Nós temos que praticar aquilo que queremos que eles aprendam.
Não basta nós dizermos o que é certo, o que se deve ou não deve fazer. O nosso comportamento vai sempre validar ou invalidar as nossas palavras. Então nós temos que nos tornar aquilo que queremos que eles sejam. Nós temos que ser capazes de educar pelo exemplo. Então, a certa altura, há uma história em que uma mãe aproxima-se de Gandhi e diz-lhe: Mahatma, o meu filho come muito açúcar e eu não consigo fazê-lo parar de comer açúcar. Só come doces. E eu queria que você o convencesse a não comer tanto açúcar. E Gandhi responde-lhe: mãe, por favor, volte daqui a uma semana. E de uma semana, a mãe volta e diz-lhe: Mahatma pediu-me para vir aqui passado uma semana para convencer o meu filho a não comer tanto açúcar. E Gandhi responde-lhe: muito bem. Vira-se para a criança e diz-lhe: para de comer tanto açúcar. E a mãe ficou perplexa e perguntou-lhe: mas era só isso? Por que é que não disse isso a semana passada? E Gandhi responde-lhe: é que na semana passada eu comia muito açúcar. Então, nós não podemos pregar aquilo que nós não somos capazes de fazer. Nós podemos falar o que quisermos, mas as nossas palavras têm muito menos valor do que as nossas ações. E as crianças e os jovens são altamente críticos, principalmente quando convivem connosco quase 24 horas por dia, observam tudo e são muito perspicazes em encontrar as nossas incoerências. E todos nós que somos ou já fomos filhos, sabemos muito bem, passamos por essa experiência e observamos alguns momentos de incoerência perante aqueles que exigiam de nós aquilo que eles próprios não faziam. Então isto é um aspecto muito importante, porque não exigir dos outros aquilo que nós não somos capazes de fazer é uma forma de humildade e também de benevolência. Se nós próprios não somos capazes de praticar determinado hábito, qual é a autoridade, com que autoridade é que nós pedimos aos nossos filhos que o façam? Se nós próprios, enquanto pais, não gostamos de estudar, com que autoridade nós vamos exigir aos nossos filhos que sejam bons alunos? Se nós, que somos pais, não conseguimos manter-nos calmos numa discussão, e muitas vezes desrespeitamos o outro quando levantamos a voz, ou passamos a colocar-nos de maneira mais confrontativa nas conversas, com que autoridade é que nós vamos pedir aos nossos filhos que nos respeitem? Então nós precisamos ganhar uma autoconsciência muito grande para podermos criar relações que sejam fundamentadas na honestidade, na humildade, na autenticidade. Porque não existe, é muito difícil concebermos uma relação profundamente amorosa e caridosa que não seja honesta, que não seja autêntica, em que não haja humildade de parte a parte. Então nós precisamos construir isso dentro de nós. Isso vale mais do que todos os discursos que nós possamos fazer aos nossos filhos. Então muitos pais têm poucos recursos de retórica para ensinar, para explicar. São pessoas que vêm de ambientes humildes, mas nós observamos depois a relação que têm com os filhos, observamos aquilo em que os filhos se tornaram, pessoas com boa autoestima, pessoas equilibradas, e questionamos, mas de onde é que isto vem? Vem do exemplo, daquilo que eles observaram, vem da forma como se relacionaram, vem daquilo que, o tipo de relação que receberam, que construíram com os seus pais e que os seus pais construíram com eles. Tudo isso cria o fundamento daquilo que eles se tornam como pessoas quando adultos. Então, a maior técnica de educação, no que toca à educação moral, é o exemplo.
é nós tornarmos-nos naquilo que pregamos. Nós sermos. É o nosso comportamento. É aquilo que é observado. E nós todos os dias somos testados nesse campo. Todos os dias somos testados nesse campo. E os nossos filhos são são um espelho muito fiel daquilo que nós somos. Porque muitas vezes nós vamos surpreender neles determinadas reações que achamos estranhas, que achamos inadequadas, que nos questionamos de onde é que aquilo vem, e vamos chegar à conclusão que vem de nós, porque em algum momento nós repetimos aquela expressão, nós reagimos daquela maneira naquele momento. E então vamos perceber que o problema não são eles, mas sim nós, pelo exemplo que estamos a dar. Então, procurarmos tornar-nos pessoas de bem, interiorizando os princípios morais do Evangelho, começando por nós, é talvez o melhor que possamos fazer para com os nossos filhos e para com os nossos familiares de uma forma geral. Porque o nosso exemplo é a maior pregação, o nosso exemplo vale mais do que todas as nossas palavras, vale mais do que todas as nossas palestras. O nosso exemplo é aquilo que vai contaminar para o bem ou para o mal aquele que nos cercam. Então, se nós queremos contribuir para a evolução moral dos nossos filhos, nós temos que vigiar aquilo que nós somos. Temos que investir no nosso próprio desenvolvimento moral e temos que investir na nossa relação com eles para que nessa relação nós tenhamos a oportunidade de lhes demonstrar o que significa ser benevolente quando eles necessitam da nossa benevolência. O que significa ser indulgente, ou seja, não exacerbar as imperfeições, não nos comprazermos com as imperfeições, não lhes darmos demasiada importância aos defeitos do outro. Sermos indulgentes. E o que significa perdoar as ofensas. Perdoar os maus comportamentos, perdoar comportamentos inadequados, algumas palavras injustas. Sermos capazes de relevar isso e de não permitir que isso condicione as nossas demonstrações de amor, de carinho, de afeto. Em alguns momentos têm que ser mais enérgicas, mas não devem ser contaminadas por mágoa injustificável, por rancores que não cabem dentro da proposta do homem de bem, à luz da doutrina espírita e à luz do Evangelho. Então que Jesus continue a inspirar-nos, ele que foi o educador por excelência, que nos ensinou pelo exemplo, para que nós, observando o seu exemplo, possamos transferir todas as luzes que temos recebido do seu Evangelho e da doutrina espírita para a nossa relação com aqueles que coabitam connosco dentro do nosso próprio lar. Que vigiemos a nossa palavra, que vigiemos a nossa conduta, para que assim consigamos legar uma referência de moralidade, de bondade e de amor a todos aqueles que estão temporariamente sob a nossa responsabilidade. Porque é nosso desejo que eles um dia olhem para trás, independentemente de terem ou não terem tido carreiras brilhantes, independentemente de terem prosperado financeiramente, possam olhar para trás e sentir que adquiriram, nos primeiros anos da sua vida, os fundamentos necessários para que pudessem prosperar do ponto de vista do sentimento, enriquecer-se do ponto de vista moral e lidar com amor e com equilíbrio com todas as adversidades que a vida lhes vai trazer, da mesma forma que nos tem trazido a nós. Então que Jesus nos abençoe. Muita paz.